Vibe Mundial FM. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre ainda a autossabotagem dentro da visão metafísica da saúde. Até porque Márcia, você quer falar sobre autossabotagem? Porque nós iniciamos o mês de dezembro, parece que as pessoas elas se dão conta de tudo aquilo que elas queriam fazer e não fizeram, de todos os projetos, de todo... É claro que foi um ano atípico, né? Houve restrições para muitas pessoas, mas o quanto você está aí procrastinando determinadas decisões. Então, quero emagrecer, quero fazer academia, quero aprender uma língua, e aí vai chegando o final do ano, as pessoas elas percebem o quanto elas se autossabotaram. E o que é a metafísica? É o entendimento dos aspectos estruturais, energéticos que interferem nas causas orgânicas e inorgânicas. Então, quando nós falamos de metafísica da saúde, nós correlacionamos os aspectos emocionais com a origem, com o desenvolvimento de algumas doenças. Doenças não somente psíquicas, mas doenças físicas. Ou seja, o que a Márcia está falando? Que emoções adoecem, emoções, sentimentos, pensamentos podem deprimir, podem gerar doenças, patologias, e hoje nós devemos falar sobre isso, o quanto nós precisamos olhar para a nossa autossabotagem, principalmente no tocante a vivenciarmos padrões, crenças relacionadas a medo, a culpa, a vergonha, a procrastinação, a mágoa, o quanto essas emoções, esses sentimentos, eles nos impedem de alçar um voo libertador, de conseguirmos aquilo que queremos de verdade. Então, eu posso falar em autossabotagem, eu posso falar também em sentimento boicotador. E a física quântica, como você já sabe, você que é ouvinte da Rádio Vibe Mundial, é a ciência que estuda o mundo, que estuda os seus fenômenos num nível microscópico, mas ela surgiu justamente para reforçar a teoria de que a nossa realidade ela é diretamente modificada pelo que pensamos e pelas ondas de energia que emanamos com os nossos pensamentos. Então, se você acredita e vive, por exemplo, o aqui e agora de uma maneira inteira, íntegra, mente, corpo, alma no momento presente, você naturalmente emana uma energia positiva e se polariza na positividade. Já se você está no passado olhando para algo ou alguém que te feriu, te machucou, você não somente atrasa o seu relógio biológico, como se torna para-raio. Eu costumo falar de encrencas. Sua vida parece que para, não ganha dinamismo. Por isso nós fazemos aqui o projeto Liberta Mágoa, projeto Liberta Culpa. Então, olhar para trás é muito perigoso. Muitas pessoas passam o ano inteiro, não consegui cumprir as minhas metas, aquilo que eu predeterminei para mim mesmo como crescimento ou realização, porque se a gente for analisar, e eu percebo isso também nos meus atendimentos na clínica Bem-Estar e Equilíbrio, a pessoa ainda está muito presa a uma mágoa, a uma culpa. Então, vamos falar um pouquinho. A vergonha, por exemplo. Quando você tem vergonha, você está numa calibragem baixa e a vergonha normalmente nos impede, e eu falo com muito respeito e carinho a você, porque eu sempre coloco, eu fui muito tímida, tinha vergonha de tudo e todos. Se as pessoas olhassem para mim, eu já queria me esconder, que nem um avestruz, botar a cabeça na areia. Então, para uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, a vergonha, ela consegue ainda te anular mais ainda. Ela te isola do universo. Parece que existe uma parede que te separa dos outros. E parece que os outros estão sempre te julgando. Então, por perceber-se julgado ou reparado, ou por perceber-se inadequado, a pessoa tímida ou vergonhosa, ela quer se esconder. Isso impede de uma tomada de decisões, de uma convivência social, de desfrutar algumas experiências na vida.
dificulta também a sua ação, sem contar o alto nível de julgamento. Então, hoje, eu quero que você, se foi a vergonha de aparecer, a vergonha de se soltar, a vontade de querer sumir, às vezes uma certa até repugnância por si mesma, que você coloque como uma meta, com muito autorrespeito, até para blindar a sua autoestima, e eu vou sugerir também um livro no final do programa que fala sobre isso, você não pode vibrar na vergonha. Pare de querer ser a mulher invisível ou o homem invisível. Por quê? Porque você ocupa um lugar no mundo, ocupa um lugar no espaço. E mesmo que você possa parecer inadequado para os outros, você precisa viver uma vida para agradar a si mesmo. E não essa necessidade de estar sempre buscando a aceitação do lado de fora. Como é que, quando a gente busca muito a aceitação dos outros, é porque a gente não está tomando posse de nós mesmos, do nosso jeitão, das nossas vontades. Então, viva uma vida para se agradar e para agradar a Deus. E aí você anda, se comporta, ama com elegância, com estilo, né? Com suavidade. Agora, a necessidade de agradar aos outros, que acaba gerando até uma dependência do outro, de estar sempre concordando, sendo capacho, coloca você num estado muito perigoso, onde você fica refém da opinião alheia, do julgamento alheio. E com todo respeito aos seres humanos, uma hora eles pensam uma coisa, outra hora outra. Então, se você coloca a sua autoconsideração nas mãos do outro, você vai passar a vida inteira se justificando, cansando, se sacrificando, e não será uma unanimidade. Até porque o Cristo não foi. Por isso ele foi levado à cruz. Uma outra autossabotagem vem do medo. E 2020 foi prodigioso, né, em pessoas medrosas ou pessoas com síndrome do pânico. Eu particularmente gosto e atendo pacientes com síndrome do pânico usando os medicamentos homeopáticos, florais, fitoterápicos, não somente porque eu estudei isso, mas porque eu tive síndrome do pânico. Então eu sei que faz toda a diferença, que é um caminho, uma alternativa para que você não venha a precisar de outros recursos que têm, obviamente, mais efeitos colaterais. E o quanto hoje, né, a nossa educação, eu me lembro, eu fiz a faculdade de odontologia, o quanto nós precisávamos aprender a ter medo do e se a agulha fraturar na boca do paciente, e se o dente quebrar, e se o osso quebrar. Então, a educação hoje ela está muito voltada para o medo. As mídias, a televisão está muito voltada para amedrontar, ou diria até aterrorizar, e não só isso, as políticas, a economia. Então, o medo é o nosso maior inimigo, ele é o nosso pior inimigo, e ele é um grande veneno que, se nós ficarmos ingerindo aos poucos, vai chegar uma hora que nós estaremos mortos por dentro. Então, tá ali a pessoa fisicamente, mas a alma morreu, envelheceu no medo. Então, ok, nós precisamos, né, ter zelo, cautela, prevenção, e ninguém está falando nada contrário a isso. Mas o quanto lá também na família, o homem do saco, a mula sem cabeça. Eu até os 9 anos dormia não mostrando os dentes, porque eu tinha medo da cuca, do sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu conheci algumas pessoas que também tiveram medo da cuca, que bom, não é mesmo, André? Então eu sei também tratar o paciente com medo, que vive preocupado, ocupado antes do tempo, estressado, com muita ansiedade. Mas hoje a gente vai precisar fechar um pouco mais a porta dessa entrada de pensamentos preocupantes ou medrosos que nos paralisa a ação no momento presente, nos transforma em robôs, em marionetes, e a pessoa sob o tentáculo do medo, nada de bom sai daí. Eu vejo mães que têm medo do filho, de desagradar o filho, de falar não para o filho. O filho tem 5 anos, tá? Nós não estamos nem falando de um adolescente. O que vai acontecer? O filho vira um tirano doméstico. É ele que dita as regras da casa, as normas. E assim,
a pessoa que tem medo do trabalho, então, a autossabotagem. A pessoa quer fazer um curso, mas ela fica com medo do e se não der certo? E se ela não aprender? Ela quer trabalhar, mas e se o patrão for desagradável ou intolerante? Então, olha o quanto o medo pode estar gerando, ser uma emoção, um sentimento que está gerando em você uma autossabotagem. E a culpa? A culpa é muito perigosa. Às vezes a culpa ela está associada ao medo e à vergonha. É um sentimento de autossabotagem fortíssimo, porque a pessoa ela se infringe a culpa por tudo. E normalmente quando a pessoa se culpa, é diferente o arrependimento, tá? Quando uma pessoa erra e se arrepende, ela ainda consegue ter uma força motriz que a impulsiona para fazer diferente, para fazer o correto. Agora, a pessoa que se culpa, ela fica paralisada, ela se acha incompetente e ela acaba não alcançando mais os seus objetivos. Eu costumo falar aqui no programa até da passagem de Jesus, quando ele não condena a mulher adúltera, muito pelo contrário. Aquela mulher que seria apedrejada pelos homens, muitos homens até estiveram com ela, eu creio nisso, ele diz apenas, vá e não peques mais. Então, arrependeu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e faça diferente. E por ela não ter sido condenada ou culpada por Jesus, ela não se culpou e se tornou depois uma grande mártir do Evangelho. Então, hoje, as pessoas que se culpam, elas também têm uma característica de culpar os outros. Eu costumo falar na terapia, peraí, você é culpável? Porque tem sempre alguém que está ali apontando o dedo em riste, te culpando, e você pega esse lixo, e lixo a gente não pode pôr dentro da casa, porque senão infecta tudo, fica mal cheirosa a casa. Então, por que você põe o lixo da culpa dentro da tua casa interna, dentro do seu coração? Então, como seria você se permitir em total felicidade? Você precisa libertar-se da culpa. Tem remédio para isso? Tem. Graças a Deus, dentro da homeopatia, dentro da especialidade que eu fiz, nós atuamos com remédio para a culpa, para o medo, para a vergonha, para essa característica também desagradável de uma pessoa estar sempre culpando todo mundo e se fazendo de vítima, e se castrando e castrando os outros. Então, ela gera uma vibração muito carregada, muito pesada. Olha, um outro sentimento autossabotador é o orgulho. O orgulho, que eu falei no programa anterior, que vem com algumas pitadas de arrogância, a pessoa que ela é sempre dona da verdade, ela acaba se tornando uma ilha e se isola de quem não pensa diferente, de quem pensa diferente dela. Sabota o orgulho, claro, impede a pessoa de aprender coisas novas. Vibe Mundial 95 FM.